Precificação não é a coisa mais fácil do mundo, viu? Precificação não é a coisa mais fácil do mundo. Me diga aí quanto que vale, né, uma formação que te coloca no mercado e te faz ganhar 5 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais. Quanto que vale essa formação para você? Né? Tudo depende, né? Tudo depende de várias coisas. E na hora de precificar, você olha o mercado, né? Uma das coisas que você faz, né? Ah, tem, né? Depende, o mercado ele tem essa característica, né? Ele entrega isso, ele entrega aquilo outro, né? Ele faz aquelas coisas, né? Então, aí ele começa a comparar, né? Poxa, o outro faz isso por não sei quanto, o outro faz. É comparação. Precificação, grande chance são é de comparação. E como é que você compara casas, né? Como é que você compara casa? Ah, quantos cômodos tem? Quantos banheiros tem? Tem quantos pavimentos? Qual é a metragem? Qual é. São várias coisas. Não dá para você dizer ao certo qual é a precificação. Então, por mais que o cara esteja acostumado a trabalhar com isso, em grande escala, o cara vai ficar maluco. Então, ele utiliza a IA para fazer o preço, né, das casas. Então, o nosso problema de negócio precisamos criar uma uma máquina preditiva para realizar a predição do preço das casas de forma, ao, de forma automatizada. Beleza? Fechou? Então, esse é o nosso problema de negócio. Agora sim, partimos do problema de negócio, né? O que a gente vai fazer, né? A gente vai entrar em contato com os dados da empresa, para que a gente possa utilizar um background, né, as informações de outras negociações que foram realizadas, né, ou vamos fazer um web scraping, buscar dados que estão na web, que são permitidos fazer o scraping para trazer para a nossa plataforma, né, tudo isso a gente vai fazer aqui. Agora, por quê? Porque a gente não quer realizar a predição, né, do preço, de forma automatizada, esse é o nosso problema de negócio. Então, se eu quero prever preço, a gente vai trabalhar com a aprendizagem supervisionada, beleza? E nós vamos trabalhar com a aprendizagem supervisionada, mais especificamente na categoria ali de classificação, beleza? Vamos entrar em detalhes aqui de cada uma dessas coisas, tá bom? Essa parte aqui, nessa segunda etapa aqui, é a parte onde a gente vai realizar a análise de dados, né? A análise dos dados aqui, ó. Beleza? Vamos fazer a análise dos dados. E aí, para fazer a análise de dados, a gente precisa o quê? A gente vai usar o Python, a programação Python, com todos os seus pacotes, né? Então, a gente vai usar o Python com todos os seus pacotes. Então, utilizando o Python com todos os seus pacotes, eu já parto aqui, quando a gente está trabalhando com Python, eu já trago alguns pacotes que eu sei que eu vou utilizar para fazer o meu trabalho. Por exemplo, cara, dificilmente eu vou começar um trabalho sem usar o Pandas. Por quê? Porque o Pandas é a biblioteca aqui que vai me ajudar a fazer o trabalho de análise de dados. Ele me ajuda a trabalhar, a lidar com os dados, a conectar com os dados, né, a ler as features. Então, o Pandas vai me ajudar a fazer isso, tá bom? Isso aqui é a importação de bibliotecas, beleza? De bibliotecas. Não vou dar nenhuma ênfase nisso aqui, não, que eu quero mostrar para você o quão profundo é esse trabalho de manipulação do algoritmo, tá bom? A gente vai trabalhar com esse cara aqui hoje, ó. Esse é o cara que a gente vai trabalhar hoje, ó. Eu vou importar o LightEBM aqui nessa primeira célula, porque, ó, eu vou trabalhar aqui com os dados, eu vou fazer a aprendizagem supervisionada, então eu faço aquela parte de separar os dados em treino e teste, né? Eu tenho aqui um trabalho de processamento de dados, né? Eu vou pegar as variáveis que são categóricas e vou fazer uma transformação nelas. Eu tenho um algoritmo e eu quero avaliar o algoritmo com uma métrica. Então, esse pipeline para o cientista de dados, ele já está muito claro. Né? Você deve se perguntar assim, beleza, mas como é que eu vou iniciar esse trabalho aqui, já sabendo o que eu vou importar? Não, é porque você vai aprendendo o pipeline. E ao aprender o pipeline, você divide aí a sua cabeça, né, em etapas, né?
né? Você divide a sua cabeça em etapas. Por quê? Porque você vai lá, você vai aprendendo quais são as etapas, e aí a primeira coisa que você faz é o importe de bibliotecas, beleza? Em cada etapa, em cada parte do pipeline, quais são as bibliotecas que eu vou usar? E aí a gente, opa, beleza, então tá aqui algumas default, beleza? Ótimo, Eduardo. Agora, para analisar esses dados, eu preciso me conectar, né? Então, eu vou me conectar com esses dados. Então, bora, vamos fazer a conexão com os dados. Aqui é a hora que você vai entrar no banco de dados lá da empresa, né? E vai acessar lá. Hoje eu estava com a galera do Banco do Brasil, né? A galera da auditoria. E aí, lá, a gente falava muito sobre transações de acesso, né? Porque quando você está dentro de uma empresa, a empresa tem uma política bem de proteger os dados do cliente, né? A empresa séria tem isso, e isso não é só por causa da LGPD, não, né? Que é essa lei geral aí de proteção de dados, né? Que até recentemente, ela é nova, mas porque a empresa sabe que os dados dos clientes é o maior tesouro que a empresa tem. O maior ativo da empresa não é a grana, não é o imóvel, não é o patrimônio, são os dados. Por quê? Porque você está na era dos dados. Com os dados você consegue fazer o dinheiro, é bem diferente. Então, a empresa ela tem políticas de acesso, transações de acesso, não é qualquer um que pode acessar as bases de dados, e a gente, o pessoal está falando, caraca, Eduardo, mas tem esse tanto de trabalho aqui, né? Às vezes a gente perde um tempão só para tentar acessar a base de dados, né? E eu estava explicando para eles, né, que as empresas precisam ter esse tipo de controle, né? Por quê? Porque é o ativo mais importante da empresa, né? Ela tem não só muito a ganhar com os dados, mas ela também tem muito a perder se acontecer um vazamento de dados. Dá uma olhada no Facebook, quantos bilhões o Facebook não vem pagando aí nesses últimos anos aí por conta de vazamento de dados. Cara, é uma loucura. Então, assim, a empresa também pode perder se ela não cuidar bem dos dados, né? Porque o dado é seu, o dado não é do Banco do Brasil, não é do Itaú, não é. O dado é seu, é meu, é nosso. Parece até propaganda de político, né? É meu, é seu, é nosso. Então, cara, a gente tem que cuidar dessa parada, tá bom? Então, eu falava pra galera, é assim mesmo, faz parte do processo, né? Então, aqui não, aqui o que acontece? Peguei um dataset público que está lá no GitHub, tá bom? Ó, aqui está o link, ó. Esse é o link do dataset. Fui lá, peguei e vou usar o Pandas aqui, ó. Vou me conectar com os dados. Mostra aí, Eduardo, os dados para ver. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. Deita. Os dados que eu estou usando são esses caras aqui, ó. Beleza? Então eu tenho lá latitude, longitude, quantos anos a casa tem, total da metragem lá, quantos banheiros e por aí vai, tá bom? Uma porrada de valor aqui, beleza? A gente não vai nem entrar em detalhes aqui nos dados, não, porque a gente não vai fazer a análise de dados. Eu quero mostrar a parte da complexidade de se calibrar o algoritmo da IA, beleza? Então, essa é a parada que eu quero trazer para você. Beleza? Ó, tem 20 mil linhas, né? Então, pensa aí a empresa, né? Quantas casas, quantos imóveis a Loft não tem lá no seu portfólio, né? E ela tem todos esses dados aqui dessa empresa, e como que a gente pode utilizar isso aqui para fazer um trabalho preditivo, né? E saber qual é o melhor valor que eu posso dar para casa, dadas essas características. Esse é o problema, né? A Loft sabe muito bem ali que ela tem uma estimativa de quanto vale cada coisa, mas a parada é exatamente a gente focar naquilo que é importante ali da empresa, né? Então, assim, quando a gente olha para a programação, a gente vê que há uma necessidade da gente utilizar a programação para fazer o nosso trabalho, né? Hoje, eu vejo que a gente vê o Python muito forte, o Python permite que a gente faça esse trabalho muito grande, mas eu não defendo que o cara deve pura e cegamente aprender, primeiro, só o Python, né? Porque o Python, ele por si só faz muita coisa, né? O Python por si só faz muita coisa. Você tem que aprender a usar o Python para trabalhar com IA. Ponto. Beleza?